Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui da EAdvog. Hoje nós vamos falar sobre a precificação de honorários, uma dúvida recorrente de todos os advogados, principalmente aquele que está começando, não sabe como cobrar, qual o valor cobrar, o que é justo, o que não é justo, e fica nessa dúvida, nesse receio, às vezes, de cobrar o cliente. Então, vamos falar sobre a precificação de honorários. Primeira coisa, nós já falamos anteriormente sobre a prospecção de clientes, como você vai chegar nesses clientes, como que vai atrair esses clientes. E agora, com os clientes já ativos, você já tendo os seus clientes, os seus contratos, você vai precisar precificar, dar preço, valor ao seu serviço e passar esse valor aos seus clientes. E como que você vai fazer isso? Existem vários aspectos que influenciam nessa precificação. Nós vemos aí hoje no mercado da advocacia uma diferença muito grande dependendo do advogado. Nós temos aí advogado que para fazer uma determinada atividade cobra um valor X e um outro advogado para fazer a mesma atividade cobra um valor 10x. É a mesma coisa teoricamente, é o mesmo trabalho, só que o valor é exorbitantemente diferente. Por que que isso acontece? Porque várias coisas influenciam no momento de darmos o preço, o valor ao nosso serviço ao cliente. Primeira coisa, experiência, o tempo que esse advogado tem de experiência prática que vai agregar muito no seu valor, especializações, resultados, conhecimento, tudo isso vai agregar no valor do honorário e tudo isso vai fazer grande diferença. Nós estamos acostumados a ver esses advogados na mídia, nas redes sociais, nos jornais, principalmente durante essa Operação Lava Jato. Nós acompanhamos aí diversas reportagens de revistas de televisão falando das cifras milionárias que os advogados cobravam para fazer um acordo, para fazer uma defesa, para fazer um recurso. E nós podemos fazer também tudo isso que foi feito, um acordo, uma defesa, um recurso. Só que se você for analisar o currículo desses advogados, a experiência prática, o engajamento, a experiência com aquele determinado tribunal, aquele determinado tipo de serviço, as especializações, tudo que eles têm, nós vamos entender por que às vezes dessa diferença. Até mesmo o conhecimento do tribunal, o conhecimento de causa, o conhecimento do local, tudo isso vai com certeza fazer uma grande diferença no momento de dar valor ao serviço. Mas vamos lá, nós precisamos dar valor agora, fechamos ali um contrato, um divórcio, uma ação de família, uma ação criminal para fazer, e como que eu vou dar o valor para esse cliente? Primeira coisa que você tem que ter em mente, o seu custo fixo, o custo do seu escritório, ou se você não tem o seu escritório, o custo que você tem para manter a sua operação. Se você tem um escritório, você tem ali sua despesa, um aluguel, uma energia, uma água, a internet, o material, o café, o material de limpeza, tudo isso é um custo que você tem que ter em mente, esse custo, porque você precisa manter o seu escritório. Se você não conseguir dar valor ao seu honorário de acordo com o custo do seu escritório, você em pouco tempo não vai conseguir manter mais o seu escritório aberto, porque você não vai conseguir pagar as suas despesas. Então, a primeira coisa, você tem que ter em mente o custo do seu escritório para que você saiba o quanto você precisa de rendimentos para manter o seu escritório e ainda assim conseguir tirar o seu honorário, o valor que você precisa para você mesmo. Primeira coisa, custo do seu escritório. Você sempre vai basear o seu honorário no custo do seu escritório ou no seu custo pessoal, mesmo que você não tenha escritório. Você tem seus custos particulares, então você sempre precisa basear dessa forma. Por quê? Se você ficar fechando contratos muito baratos sem observar tudo isso, você não vai conseguir manter apenas aquele cliente e desenvolver um bom trabalho para ele, porque você vai precisar buscar outros clientes para cobrir a falha financeira daquele cliente e assim você vai acabar não conseguindo desenvolver o trabalho nem para um e nem para outro e vai acabar gerando um grande problema. Outro detalhe importante que é preciso observar é a tabela da OAB. A tabela da OAB nos dá um limite mínimo de valor que podemos cobrar por cada atividade exercida. Então, de forma alguma, você pode cobrar abaixo do valor da tabela da OAB. Primeiro, porque você vai estar cometendo uma infração ética, cobrando abaixo do valor da tabela. Segundo, porque você vai estar se desvalorizando e, consequentemente, desvalorizando todos os outros colegas. Hoje, infelizmente, não é muito raro da gente presenciar situações onde advogados cobram valores muito baratos para fazer algum determinado tipo de trabalho. E às vezes o cliente chega na gente, a gente consegue dar um valor e ele fala, não, mas eu já fui no outro advogado que cobrou
10 vezes menos que isso. E isso acaba nos prejudicando, porque desvaloriza tanto o trabalho daquele colega quanto o nosso trabalho. E aquele colega que cobra mais barato, consequentemente, não vai conseguir entregar um serviço de qualidade, porque ele precisa de cobrar de várias pessoas um valor mais barato para que ele possa se manter ou manter o seu escritório. Então, é preciso que seja sempre observado o valor mínimo da OAB. E por experiência própria eu te digo, não cobre muito valor barato, mesmo que você esteja no começo. Eu sei que no começo da advocacia nós ficamos com receio de perder o cliente, queremos fechar o contrato a qualquer custo para não perder aquilo e acabamos cobrando valores fora do que é recomendado, fora do que é devido. E isso vai trazer problemas, vai trazer consequências ruins e consequências negativas na sua advocacia. Porque você vai ter um cliente que está pagando um valor muito barato, esse cliente vai estar esperando de você um trabalho, vai te cobrar um trabalho e às vezes você vai ter que suprir essa necessidade com outros clientes e vai acabar tendo problemas com vários clientes. Então, observar o valor de tabela da OAB é sempre importante e é sempre necessário. E análise do trabalho que o cliente te passou. Esse é um outro ponto muito importante. Não é porque você tem costume de fazer divórcio que se chegou um cliente falando, eu quero um divórcio, o valor é X. Não, de forma alguma. É preciso analisar cada caso individualmente, porque cada caso tem suas peculiaridades, suas especificações. Nós sabemos que nenhum processo é igual ao outro. Por mais que esses processos sejam semelhantes, o procedimento adotado seja o mesmo, cada processo tem ali a sua especificação. Nós precisamos entender como vai ser desenvolvido aquele trabalho, quais as dificuldades nós teremos para desenvolver aquele trabalho, quais as necessidades daquele cliente. Tem processo em que a gente só faz um protocolo inicial, uma impugnação, às vezes nem tem audiência e já sai uma sentença. Já tem processo que é totalmente diferente, mesmo sendo o mesmo procedimento. Então, é preciso que você pegue o caso do cliente, analise, veja quais são as dificuldades que você vai enfrentar, quais os custos que você vai ter com aquele processo, tanto o custo de diligência que você vai ter que realizar, custo de correspondente que você vai ter que contratar em outra cidade para organizar algum documento ou fazer algum outro tipo de serviço, quanto o custo do seu escritório, quantas pessoas vão precisar trabalhar naquilo, quanto tempo você vai ter que se dedicar em cima daquilo, quantas audiências. Tudo isso você vai analisar e vai ponderar na hora de precificar, na hora de dar o valor. Então não tem como trabalhar com valor fixo por procedimento. O divórcio é valor X. Um habeas corpus é valor X. Uma audiência é valor Y. Não, de forma alguma. Cada caso é um caso. Existem ações que dão mais trabalho, existem ações que dão menos trabalho. Existem ações que você vai resolver rapidamente, existem ações que você vai ter que demandar tempo, diligência, dedicação para resolver. Então, jamais caia no erro de cobrar um valor fixo por cada procedimento, porque isso vai te gerar problemas também e isso vai te dar muito trabalho lá na frente. Então, tabela da OAB tem que ser observada, jamais cobre menos que isso. Observar a complexidade do caso, mesmo que você já tenha costume de adotar esse procedimento no seu escritório, observe a complexidade desse caso. Não pratique o mesmo preço por o caso anterior, com base na experiência do caso anterior, porque esse caso pode ser diferente. E outro detalhe importante, sempre se mantenha alinhado com o seu custo fixo, com o custo do seu escritório e com o seu custo pessoal. Porque a pior coisa que tem é você estar trabalhando e os seus rendimentos não estarem suprindo as suas necessidades e não estarem suprindo o custo do seu escritório, o custo da sua empresa. Isso vai fazer com que você fique desmotivado, com que você procure alguma outra coisa, com que você às vezes perca até a vontade de fazer aquele trabalho. Então, é interessante que você esteja sempre alinhado com todos esses detalhes. Outra coisa importante, nós temos hoje as ações que cobramos no êxito do processo, principalmente aquelas ações de juizados especiais cíveis. É muito comum que a gente feche esse tipo de contrato para cobrar no êxito. Olha, 30%, 40% ao final do processo nós vamos cobrar. Uma dica que eu dou e que tem dado certo comigo, no meu escritório, é sempre cobre um valor inicial para protocolar o processo. Sempre cobre um valor inicial, independente do tipo de situação. Se o cliente chegou com um problema com o operador de telefonia, se chegou com um problema com o vizinho, se chegou com um problema com o SPC, e ele vai te passar um caso, olha, doutor, quando eu receber eu te pago lá no final? Sim, o honorário vai ser pago lá no final, é tantos por cento. Mas nós cobramos o protocolo do processo, que é 200, 300, 350, 500, um valor razoável que você vai cobrar de acordo com o caso.
Então sempre cobre. Por quê? Porque você vai ter trabalho, você vai ter que fazer uma petição, você vai ter que juntar documentação, você vai ter que digitalizar documento, vai ter que acessar sistema. A gente sabe que tem vários sistemas da justiça aí que são muito chatos de acessar. Então você precisa ser remunerado por esse trabalho. Porque senão vai chegar num ponto em que você vai ter vários processos para protocolar, mas não vai estar tendo remuneração por eles e vai acabar deixando passar. Então, cobre inicialmente todo e qualquer processo que você for entrar. Cobre inicialmente. Cobre um valor de R$200, dependendo da situação, 300, até R$500 eu entendo ser um valor razoável para que você possa cobrar no início do protocolo, do processo. E posteriormente, claro, você vai cobrar os seus honorários ao final do processo, de acordo com o percentual, de acordo com o fixo, isso de acordo com a sua combinação com o seu cliente. Então isso é muito importante. Você precisa ser remunerado, todo o trabalho do advogado deve ser remunerado, desde uma simples consulta, uma simples conversa, até o protocolo de uma ação. Então não é errado que você faça uma cobrança inicial para entrar com determinada demanda, muito pelo contrário. É preciso que você cobre, porque você precisa de remuneração, porque você está desenvolvendo o seu trabalho. E outro aspecto muito importante, não podemos deixar passar, é o contrato de honorários. Tudo que você conversar com o seu cliente, tudo que você deixar fixado, tudo que você deixar combinado, deve ser documentado no contrato de honorários e deve ser assinado por ambas as partes. O seu cliente vai levar uma via e você vai ficar com uma via. Porque lá na frente acontece muito do cliente querer, mas eu não lembro quanto que foi cobrado na época, mas não foi combinado isso, não foi combinado aquilo. E aí você tem um documento para se resguardar, para mostrar e para poder cobrar o valor que realmente foi acertado e o valor que foi combinado. Mas para isso você precisa fazer uma boa combinação já no início do processo. Não deixe para falar, eu vou cobrar aqui 20%, mas aí o processo foi muito trabalhoso, lá na frente você quer cobrar 40%, aí não tem como. Então é preciso que você analise detalhadamente todas as possibilidades desse processo, todas as possibilidades desse procedimento, antes de você fixar um valor e antes de você dar um preço para o seu cliente. Porque só assim você vai conseguir fazer um trabalho justo, só assim você vai conseguir cobrar um valor justo e entregar para o seu cliente aquilo que ele deseja, que é a resolução do problema dele. E não fique com medo de cobrar, não fique com receio de cobrar, porque o cliente está te procurando justamente porque ele precisa resolver um problema. E você tem as ferramentas, você tem o conhecimento, você tem a técnica e tem a capacidade para resolver o problema dele. Então, se ele está te procurando, é porque aquele problema para ele tem um valor e você também tem um valor. Dê valor ao seu trabalho, cobre do seu cliente e se empenhe ao máximo para resolver o problema dele, pois sabemos que a advocacia não é uma atividade fim, mas um meio. Pode ser que nós ganhamos a ação, pode ser que nós perdemos a ação, mas você precisa garantir empenho, trabalho e dedicação, mesmo que você não tenha um resultado favorável ao final, você precisa mostrar para o seu cliente que você fez de tudo, que você empenhou, que você se dedicou e que você cobrou um valor justo para fazer um trabalho justo e assim você terá sucesso na sua advocacia. E mesmo com resultado às vezes ruim, seu cliente vai entender que não foi culpa sua porque você fez o que deveria ter sido feito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.